Olá, tudo bem com vocês? Nessa aula 2.1 nós vamos estar retomando aqui o que nós já falamos nas aulas anteriores. Falamos sobre industrializações e as transformações espaciais. Dessa vez nós vamos focar nos modelos de organização industrial. Nós temos aí alguns modelos. O primeiro que está representando aí é o Taylorismo. Ele ocorre aí em 1890 e ele tinha como principal objetivo racionalizava e organizava essa produção. Ele foi criado por Frederick Taylor, que viveu aí entre 1956 a 1915. Ou seja, esse tipo de modelo de organização industrial, ele surge justamente na época aí das grandes invenções e tudo mais. Bom, depois vem o Fordismo, com as linhas de montagem e funções específicas, que foi criado aí pelo Henry Ford, que viveu de 1863 a 1947. Depois vem o Toyotismo, que é uma produção flexível aí, ele surge de um sistema japonês aí. E por último tem o Volvismo, dos anos 60, que foi criado numa montadora aí de veículos da Suécia pelo chamado engenheiro Enti Chavanco, correto? Bom, dentro desse sistema de Volvismo, essa organização ela é flexível, criativa. Bom, tem também começa a atuação dos sindicatos trabalhistas, ou seja, valoriza-se também a realização de experiência na produção por parte do trabalhador. Muito bem, voltando ao primeiro modelo de produção, as principais características do Fordismo são produção em larga escala. Isso quer dizer que essa produção ela começa a ser feita em grandes quantidades, correto? Também tem uma grande cadeia de produção e grandes estoques. Nesse caso aqui é importante frisar que dentro do Fordismo começa então grandes depósitos de produção de peças, ou seja, é uma produção em larga escala e sem muita qualidade, e o que requer é um trabalho intenso, de grande intensidade, equipes definidas por hierarquia. O que isso quer dizer? Tem o funcionário que é da linha de produção, e os encarregados, os supervisores e assim por diante, ou seja, uma hierarquia de chefes, Muito bem. E também os salários são baseados no valor dessa atividade, ou seja, quem está sendo na linha de produção vai ter um salário e quem ocupa um cargo de chefia terá outra produção. Já os trabalhadores, eles executam tarefas simples e sem motivação. O que isso quer dizer? Quer dizer que o trabalhador vai passar numa linha de produção, numa esteira, por exemplo, apertando tampas de vidros, por exemplo, ou apertando parafusos e assim por diante. Então, isso não requer uma motivação, isso não traz a ele uma certa motivação de trabalho. Então, de certa forma que traz também alguns problemas, que esse trabalho repetitivo consecutivamente por várias horas, isso também causa vários problemas aí na saúde humana, como o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, a pessoa começa a fazer movimentos repetitivos e não consegue mais controlar esse tipo de movimento. Muito bem, dentro do Fordismo ainda, exerce também uma preocupação com a rapidez e o volume, ou seja,
precisa, em menor tempo, produzir um grande volume na produção. Cultura corporativa e baseada nas relações industriais. Ou seja, uma corporação está baseada na indústria, é uma coisa que tem um alto índice de rotatividade de mão de obra. Isso quer dizer que os funcionários não passam muitos anos, muito tempo dentro destas indústrias, porque normalmente eles vão ficar insatisfeitos, perde a sua motivação, não há incentivo e essas pessoas procuram outros trabalhos e saem, por isso há uma grande rotatividade, porque os trabalhadores não se sentem satisfeitos. Pouco controle na qualidade, ou seja, a preocupação não é com a qualidade do produto, e sim com a grande quantidade de produção em menor tempo. Relação de contratos específicos de compra e venda. Isso quer dizer que são acordos bilaterais, ou seja, de quem compra e de quem vende. E esses acordos, eles podem ter os seus benefícios, mas também, ou melhor dizendo, pode ter os seus bônus, mas também pode ter os seus ônus, ou seja, pode ser oneroso ter um contrato específico fechado aí. Muito bem, já o toyotismo, ele é bem diferente em relação ao fordismo, ou seja, tem uma produção enxuta, não há um exagero da produção, ela é uma produção pensada, ela é uma produção estudada antes que seja feito, ou seja, em menor tempo, também em menor esforço humano. Isso quer dizer que com menor esforço humano, quer dizer que existem muitas máquinas para facilitar o trabalho do ser humano e também menores gastos, ou seja, há uma racionalização aí também na produção e também uma racionalização em relação ao investimento, correto? Ou seja, o investimento pesado em bens de capital, ou seja, como eu disse nas aulas anteriores, bens de capital é aqueles que são produzidos para a indústria, ou seja, os bens de capitais são maquinarias e tecnologias para produzir algum tipo de produto. Em relação aos estoques mínimos, isso quer dizer que cada vez menos eu vou ter depósito com grandes quantidades de peças. Exemplo, atualmente existem alguns modelos de carros que não existem peças de reposições à pronta entrega. Isso quer dizer que se você eventualmente precisa de uma peça de determinado carro, a concessionária vai fazer um pedido e essa peça virá ou seja, você vai esperar alguns dias para que essa peça chegue até você. Então significa que haverá um estoque mínimo. Aí você pode dizer, tá, mas eu tenho meu carro aqui e eu vou na loja de peças tal e compro a peça que eu quero e pego ela à pronta entrega. O que isso quer dizer? Quer dizer que está no sistema Fordismo? Não, na verdade o Toyotismo aí também está baseado nisso, porque o dono dessa empresa que vende peças, por exemplo, ela não vai comprar peças que vão ficar lá nas suas prateleiras 2 anos, 1 ano, meses. Eles vão fazer um estudo antes das peças que mais saem para poder estar investindo no estoque mínimo. Ou seja, se ele pensa que tal marca é o carro que mais produz, é o carro que é mais popular, que mais tem uma demanda por peças, então ele vai investir naquilo e ele sabe mais ou menos quantas peças por
por mês, ou por semana, ou por ano, ele vai vender ali num determinado tempo. Então, essa ideia de ter um estoque mínimo, ele de certa forma faz uma grande economia e não deixa o capital de giro parado em depósitos. Ok? Muito bem. Também está baseado aí na operação de máquinas que não são sequenciais. Trabalhadores cooperativos e autodisciplinados. O que isso quer dizer? Quer dizer que os trabalhadores eles são disciplinados e também têm, de certa forma, alguns incentivos para isso. Bom, o sistema de pagamento dele são baseados em uma avaliação individual, ou seja, a pessoa vai receber dentro de um sistema chamado sistema de produtividade, onde a pessoa tem essa avaliação pessoal para receber o seu pagamento. Então, em relação à aproximação aí dos trabalhadores e engenheiros, dentro do sistema fordista, há uma grande separação por causa da hierarquia. Já dentro do sistema do toyotismo, o engenheiro, ou seja, aquele que pensa, aquele que projeta, ele quer cada vez mais estar mais próximo dos trabalhadores. Exemplo, vamos citar o exemplo aqui da construção civil. Na construção civil, talvez um engenheiro que é novo, que está chegando na obra ali por pouco tempo, ele vai ver um vergalhão, o ferro de construção, e está lá a pessoa que trabalha com a ferragem, né, o armador. Ele vai ver a bitola do vergalhão e vai falar, esse ferro é 8 milímetros, 6 milímetros, 10 milímetros. Só de ver aquele material, o trabalhador já sabe qual que é a sua bitola, qual que é o milímetro do diâmetro que ele tem. Já o engenheiro não, ele vai ter que pegar um paquímetro, vai lá medir para saber. Já o trabalhador ele já tem na prática. Já o engenheiro que não conhece ainda, ele precisa estar bem próximo para observar isso aí. E quando há essa interação entre o engenheiro e o trabalhador de perto, os problemas são mais facilmente resolvidos, ok? Trabalhadores motivados com incentivos individuais, ou seja, se eu tenho um trabalhador que ele é assíduo, se eu tenho um trabalhador que ele é pontual, que ele realiza as tarefas propostas, ele também é bom de grupo, tudo isso é avaliado em relação aí aos incentivos individuais. Nós estamos falando de dinheiro, ou seja, como que eu vou incentivar o meu trabalhador para que ele tenha melhor desempenho na empresa, ou seja, que ele tenha, de certa forma, que ele seja incentivado. E esse incentivo é através da remuneração financeira. Bom, dentro do toyotismo aí também as rotinas de produção ela é compensada por atividades de superação, ou seja, a pessoa vai ter exercícios dentro da empresa, exercícios físicos, um momento de terapia ocupacional, como se eles tivessem dentro da empresa alguns coaching, alguns treinadores, ou seja, atividades que vão ser desenvolvidas dentro das fábricas. Essas terapias ocupacionais, vão ter psicoterapeutas, para estar atendendo essas pessoas. Dentro do toyotismo vai ter esse tipo de atividade nas fábricas. Bom, cultura empresarial baseada no consenso, ou seja, não é um poder centralizado onde a chefia fala uma coisa e não há um consenso, não há uma conversa com as pessoas para saber o que está acontecendo e tomar as decisões baseadas no consenso. Permanência dos trabalhadores na empresa, ou seja, se eu tenho uma empresa que ela incentiva o funcionário, que ela paga bem, que ela de certa forma dá um certo conforto, dá uma qualidade de vida para o trabalhador dentro da empresa, significa que esses trabalhadores
tendem a permanecer mais tempo dentro dessas empresas. Bom, dentro do sistema toyotismo, nós temos também uma coisa chamada a busca pela para melhorar as qualidades. Ou seja, dentro da empresa do sistema toyotista, do toyotismo, vai ter pessoas que vão estar sendo responsáveis pelo controle de qualidade. Ou seja, cada vez mais o produto vai ter as especificações que tem em relação ao que vem aí de descrição do produto, para que tenha a entrega de um melhor produto aos consumidores. Circuitos que agem durante o processo, ou seja, ele vai ter toda aí uma dinâmica, uma estatística de quanto se produz, como se produz, a quanto se produz, quanto está se gastando em cada produto produzido e quanto está se lucrando em cada produto produzido. Ou seja, é uma coisa bem racional, bem pensada. Bom, ainda dentro do toyotismo aí, há uma relação de quem produz e quem compra. Baseia-se nessa ideia de família corporativa e não numa questão de relação de contratual. Bom, dentro do sistema toyotismo existe uma coisa muito importante chamada just in time, ou seja, a desconcentração industrial. Quando eu estava falando do sistema fordista, ou seja, de muitos depósitos, de acúmulo de produção em massa, nesse sistema just in time, as coisas são produzidas no seu tempo certo, ou seja, só vai se produzir aquilo que tem certeza que vai ser consumido de certa forma pelo mercado consumidor. Ou seja, se o mercado não está bom para produzir tantos carros por mês, então significa que eles vão produzir aquele número de carro que espera que seja vendido durante aquele espaço. Ou seja, o mesmo também é feito em relação aí aos depósitos, em relação a peças. Ou seja, não há uma reposição de peças onde as peças ficam lá dentro dos depósitos enferrujando durante anos. Não. Dentro do sistema just in time é produzido no tempo correto. Ou seja, não há estoque monstruoso como no sistema do Fordismo, ou seja, é o estoque mínimo. Muito bem, já o último sistema aí, o Volvismo, ou seja, é valorizada a participação do trabalhador no processo de produção, ou seja, aí também há uma certa participação financeira em relação a ações e tudo mais, todos os benefícios possíveis que um trabalhador vai ter aí dentro desse sistema volvista. Possui uma autonomia de trabalho, ou seja, o trabalhador diz, olha, hoje eu só vou trabalhar 3 horas, mas daqui 2 ou 3 dias ele fala, não, eu quero trabalhar 10 horas, porque eu quero entregar determinado projeto, eu quero concluir tal tarefa. Então, o trabalhador ele possui uma certa, melhor dizendo, autonomia e ele tem uma certa flexibilização no seu horário de trabalho e mais conforto ainda. Ou seja, ele tem incentivo para o aperfeiçoamento e treinamento do trabalhador. Ou seja, uma empresa dentro do sistema volvista, ela vai treinar o seu trabalhador, ela vai preparar para que ele desempenhe melhor as suas funções dentro da empresa. E se esse trabalhador ficar bem preparado e resolver ir para a concorrente? É muito melhor eu ter um trabalhador que é preparado, treinado na minha empresa, mesmo correndo o risco que ele vá para outra empresa, do que eu ter um trabalhador na minha empresa que não é treinado e que não produz, que não tem um rendimento bom. O trabalhador também é valorizado a partir das suas ações de planejamento e dos recursos humanos. Ou seja, significa que tudo é pensado para que o trabalhador tenha conforto e que tenha qualidade e que possa produzir e que tenha autonomia para isso.
os trabalhadores se sentem motivados e engajados, ou seja, há um plano de carreira, ou seja, as pessoas dentro do sistema Volvista, ele se sente motivado e ele também se sente parte dessa empresa, correto? Muito bem. Sistema de manuseio de materiais centralizado e automatizado, ou seja, significa que dentro desse processo aí, esses materiais aí, eles são todos automatizados. Nesse sistema aí há uma coisa mais intelectual dentro desse processo, possui baixos índices de ruídos, significa que menos pessoas vão ter problemas auditivos em relação aos ruídos do trabalho. Apresenta infraestrutura de apoio aos funcionários, como cozinha, banheiros com chuveiros e etc. Ou significa que o funcionário está na empresa, mas de repente ele não está se sentindo bem, ele vai lá na cozinha, toma um café, vai no banheiro, toma um banho, né? Ou seja, tem lugares extremamente sistematizados para aquelas pessoas, ou seja, pensando aí até numa luz natural e tudo mais, são bem ambientados para que o trabalhador tenha que ele tenha conforto para essa criação aí no trabalho. Muito bem. Os trabalhadores são organizados em grupos que possuem autonomia para solucionar os problemas que surgem no processo da produção. Ou seja, essa pessoa, esse grupo, eles são propostos para resolver qualquer problema que ocorra dentro do processo de produção. Eles estão preparados para isso, são treinados para isso. Ou seja, ele não sabe só operar a máquina, ele também sabe consertar a máquina se ela der algum tipo de problema. Para a realização dos trabalhos são oferecidos cursos de treinamentos a fim de proporcionar conhecimento necessário para exercer a função. Ou seja, foi o que eu disse lá atrás, a empresa prepara, dá cursos para que esse funcionário apresente um bom rendimento. Os trabalhadores são multifuncionais, ou seja, pode exercer diferentes funções na produção. Foi o que eu falei, ou seja, ele não está apenas para operar uma máquina. Se a máquina estragar, ele tem a capacidade de consertar, não só em relação à parte hidráulica, ou à parte mecânica, ou à parte elétrica e outras funções aí. Então significa que o funcionário é multifunção dentro desse sistema do Volvismo. Então, para finalizar aqui, eu gostaria de contar uma historinha, ou seja, a história do gato e o rato. Existia um gato que estava querendo sempre pegar o rato, e o rato escondia na toca cada vez que ouvia o gato miar. Mas então, o ratinho entrou na sua toca e ouviu uns latidos de cachorro. Então o rato pensou na sua toca: eu vou sair. O cachorro está aí, o gato deve ter ido embora. Então, nesse momento, ele sai da sua toca e o ratinho é pego pelo gato. E ele fica lamurioso e pergunta: mas como assim? Antes de você me devorar, como assim? Me explica. E o gato foi responder para ele: olha, é o seguinte, quem não fala duas línguas morre de fome. Então essa aí é só para ilustrar o nosso sistema Volvista aí do trabalhador multifuncional. Então, até mais, até o próximo vídeo.